Verônica Silva e eu vim trazer para vocês uma dica do meu kit em parceria com Vitrine, Kit Tintas em Frutas. Vamos aprender? Eu vou começar por uma dica com esse pano aqui que tem abacates e laranja. A gente vai começar pelo fundo. Eu vou usar aqui o amêndoa, o sépia outono e o cinza neblina. Nós vamos trabalhar com dois pincéis aqui. Um pincel que é o pituá, tá? Que tem a pontinha mais arredondada. E vamos trabalhar também com um pincel chato. Para quê? Para fazer os cantinhos, para ajudar a gente na hora de trabalhar com os cantinhos, certo? Aqui no meu godê eu já separei um pouquinho de uma mistura de incolor com aquarela. A mesma parte de um para o outro. O que a gente vai fazer aqui? Vamos começar primeiro com essa estrutura. Então, eu vou colocar um pouquinho da misturinha no pincel, como se eu estivesse umedecendo o pincel, hidratando ele. Vou pegar um pouco do amêndoas e aí eu vou fazer a parte reta aqui, ó. Se eu quiser, eu posso proteger essa parte com uma fita, tá? Se ficar mais fácil, a gente pode colocar uma fita adesiva aqui. Então, eu vou fazer com o pincel chato perto do risco. Vou puxar para fora com movimentos circulares para fora do risco. E depois, para que serve o pituá? Para ele me ajudar a expandir isso. Vou fazer a mesma coisa. Umedeço o pincel, pego a amêndoa e venho, ó, com movimentos circulares. Eu só vou parar de mexer o meu pincel quando acabar a tinta nele. Assim eu consigo fazer uma transição mais suave. Feito isso, eu vou fazer essa mesma coisa na extensão inteira dessa linha aqui, ó, na extensão inteira. Vou pegar um pouquinho de nada de sépia e vou fazer mais próximo ao nosso risco, de novo com o pincel chato. E puxo para fora com movimentos circulares. Toma muito cuidado porque a gente não quer tampar a cor que a gente colocou primeiro. A gente só quer dar um fundo, tá? Então, a gente repete esse mesmo movimento, às vezes com mais cor, às vezes com menos cor, nessa linha inteira para que a gente faça uma espécie de uma parede. Para fazer a mesa, a gente vai mudar um pouquinho o sentido do pincel, mas continuamos com as mesmas cores e com o mesmo elemento dentro do godê. Então, eu vou pegar um pouquinho da misturinha e agora a gente vai intercalar o uso. Então, eu vou preencher com movimentos na diagonal, ó, um pouquinho de amêndoa. Posso colocar um pouco do cinza neblina. Volto com a amêndoa, sempre entrando uma cor na outra. A gente está fazendo como se fosse uma mesa que tem aquelas fórmicas manchadinhas. Um pouquinho de sépia. Posso, da mesma forma que eu falei, proteger essa área aqui com uma fita, tá? Para que eu não atinja nem essa área, nem essa. Então, eu protejo o lado de fora para poder preencher essa outra área aqui. Então, eu vou fazer mais um pouquinho de um movimento que só se repete. Vou fazer principalmente perto dos elementos, para ficar mais fácil depois para que a gente possa fazer a sombra. Ó. Então, o que acontece? Quando eu estou perto do elemento, eu posso circular o elemento, ó, contornar, porque eu não quero que essa cor atinja o nosso risco. E aí, quando eu vou me distanciando dele, eu puxo na diagonal. Tentem não usar a nossa misturinha, que é incolor com aquarela, direto no pano. Sempre usa ela para poder umedecer e hidratar o nosso pincel. Bom, a gente fez um pedacinho do fundo, a gente repete esse mesmo movimento no fundo todo, na mesa toda. E agora nós vamos fazer um elemento diferente, nós vamos fazer um pedaço do nosso abacate. Eu vou usar aqui o amarelo luz, verde pistache, o branco e um pouquinho do verde musgo. Nós vamos usar o mesmo pincel chato que nós estávamos usando no nosso fundo, tá? O que a gente vai fazer? Agora, a gente pode até usar um pouquinho da misturinha para ajudar a preencher. A gente vai preencher o abacate. Gente, tenham em mente que como é uma fruta e é mais no sentido realista, vocês podem usar as cores conforme a imaginação de vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Usem a foto do modelo, tá? Que a gente tem pronto. E aí, a gente vai jogando as cores conforme a gente for trabalhando. Então, às vezes eu vou misturar um pouquinho de amarelo, aí eu não quero que fique tão amarelo, eu uso um pouquinho de branco junto, ó. Não precisa lavar o pincel entre uma transição de cor e outra. Então, a gente vai preenchendo. Aqui, por exemplo, eu quero que fique um verde mais claro, então eu venho com o amarelo junto com o verde, ó.
E aí ele vai ficando em tonalidades, misturando uma cor na outra. Como eu falei, pode usar a misturinha se quiser para ajudar a preencher. Qual a função da misturinha? É exatamente essa, esperar, retardar a secagem da tinta e te ajudar a preencher uma área maior. O segredo quando a gente está pintando uma pintura realista ou semi-realista é exatamente seguir o risco. Então a gente vai seguindo, ó, o pincel segue o movimento do nosso risco. Por isso que o preenchimento está sendo bem curvado, porque eu estou seguindo o movimento do risco. Aqui eu vou pôr um pouquinho de branco, porque eu não quero que fique um amarelo tão escuro. Tentem preencher bem a trama do tecido. Vamos para uma dica bem importante. Quando eu quero fazer assim, mais perto do risco, a gente faz o seguinte: tinta na metade do pincel, na outra metade não tem tinta, tá vendo? Vou virar a parte com tinta para fora, encostada no risco, e aí eu faço o contorno, ó. Assim eu não ultrapasso esse contorno, então eu não vou fazer além do meu risco. Pronto, nós fizemos a base, não se preocupem com essas manchinhas que ficam, porque é interessante ficar mesmo essas manchinhas para dar mais realismo à nossa fruta, ok? Agora com um pouquinho de verde musgo, só um pouquinho na ponta do pincel, olha, bem pouquinho, a gente vai fazer algumas sombras. Então eu vou fazer um pouquinho aqui. Posso misturar com um pouquinho de verde pistache para não ficar um verde tão escuro, ó. É mais para dar uma diferença entre um ponto e outro. Outra dica legal para a gente trabalhar com esses pincéis que também vem no kit. A gente vai usar só a ponta dele quando estiver fazendo o detalhe. Agora, quando a gente estiver preenchendo, não tem problema você usar a extensão inteira das cerdas do pincel. Mas na hora de fazer os detalhes, usem só as pontas. O que eu vou fazer agora? Eu vou misturar no meu godê um pouquinho de amarelo com sépia, porque eu quero chegar num tom mais mostarda, então é bem pouquinho mesmo. Vou pegar um pouco de amarelo, um pouquinho de sépia e deixar um tom mais mostarda. Eu vou até colocar um pouquinho mais de amarelo. Vou limpar o pincel, porque eu quero usar só a ponta dele, porque a gente está fazendo detalhes. E agora eu vou dar algumas pinceladas com esse tom mais amarelado. Não pode ser o sépia puro, porque senão vai ficar muito escuro. E nem um amarelo puro, porque a gente já usou o amarelo puro. E sem limpar o pincel, vou dar algumas pinceladas com o branco. De novo, usando só a pontinha, ó. Por que a gente usa só a ponta? E não dobra a ponta inteira, não dobra as cerdas inteiras. Para que a gente possa não misturar muito a tinta. Eu não quero que a tinta... Eu não estou preenchendo agora, eu estou dando os detalhes. Então, eu não quero que a tinta penetre tanto na fibra do tecido. Esse abacate menor aqui, você faz o preenchimento da mesma forma que nós fizemos esse aqui. Para fazer o caroço do abacate, é muito simples. Vocês vão usar 3 cores. Pode usar o amêndoas no centro, o cerâmica ou o vermelho com um pouquinho de amêndoas aqui na ponta e o sépia aqui embaixo. Qual é o movimento que eu indico quando for pintar? Pintem, como eu indiquei, ó, com movimentos circulares, seguindo o nosso risco. Então, eu vou preencher assim, 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 ó, sempre seguindo o nosso risco, tá? E assim você consegue dar um volume para esse caroço. Bom, depois das dicas do abacate, agora a gente vai fazer a laranja. Para isso, a gente vai usar um amarelo luz, vermelho escarlate, o vinho, sépia outono e, por fim, o branco. Dessa vez, a gente vai usar um pincel um pouquinho menor. Então, a gente vai usar aqui um pincel número 6, também um pincel chato, só que dessa vez menor. O que a gente vai fazer? Vamos misturar um pouquinho de amarelo com quase nada de vermelho, para ficar um alaranjado. O que a gente começa fazendo? A gente vai começar a fazer o centro da
laranja. Então, eu vou fazer esses risquinhos que a laranja tem, ó, sempre puxando em direção à ponta e para no ar, tá vendo? Ó, levanta o pincel. O que é parar no ar? É levantar o pincel. E às vezes eu posso fazer um pouquinho de fora para dentro. Quando a gente faz essas pinceladas, a gente já vai fazendo os gominhos da laranja. Vou deixar essa parte secar e a gente vai fazer o preenchimento. Desse lado, eu vou usar mais essa misturinha que eu fiz. Vou até mudar um pouquinho de pincel, porque como a área para preencher agora é maior, a gente vai usar o mesmo pincel que estava preenchendo o abacate, tá? Esse pincel aqui, número 10. Então, eu posso vir um pouquinho com a misturinha, porque a área para preencher é maior, me ajuda a espalhar melhor a tinta. De um lado, eu vou fazer com o laranja, que é aquela mistura que a gente fez, e do outro lado, eu vou fazer com o amarelo puro. Seguindo o movimento do risco. Aqui, eu vou usar um pouquinho de amarelo, posso pegar, às vezes, o amarelo e o vermelho juntos no pincel, ó. Que deve me deixar um laranja mais escuro. Também posso usar a misturinha que a gente fez no godê, não tem problema. Vou entrando uma cor na outra, por isso que a gente não lava o pincel na troca de uma cor para outra. Fizemos a parte do preenchimento. Posso usar um pouquinho de nada de vinho sozinho, tá? E um pouquinho de vermelho junto, tinta só na pontinha do pincel, ó. Quase nada de tinta. A gente vai deitar um pouquinho o pincel e vai fazer essa lateralzinha aqui, ó. Que é como se fosse a divisão da casca com a parte interna da laranja. Achou que ficou muito escuro? Pode dar uma clareadinha com o amarelo. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou dar uma leve escurecida, só que agora eu não preciso fazer só na pontinha e nem deitar o pincel desse lado aqui. Com isso a gente já percebe se aqui é a área mais escura, que aqui tem menos incidência de luz e aqui mais incidência de luz. Vou voltar com aquele pincel número 6 que nós fizemos o interior da laranja. E com o amarelo eu vou preencher em todos os lugares aqui, ó, que eu não preenchi com o laranja. Com aquela misturinha de vermelho com o amarelo. Mas eu não posso sumir com aquela cor. Então, é como se eu estivesse preenchendo onde eu não preenchi. Fiz isso sem lavar o pincel, só tirei o excesso. Vou pegar o branco e preencher aqui no centro. Tô dando apertões no pincel, ó, vou fazer mais devagar. Aperto o pincel com o branco. E depois, eu vou usar bem pouquinho, vou tirar o excesso do branco aqui, porque eu quero usar bem pouquinho nas bordas. Tinta na metade do pincel, na outra metade não tem tinta. A gente vai preencher essas bordinhas aqui, ó. Agora entra aquela parte que nós comentamos de usar apenas a ponta do pincel. Não vou usar ele por completo, só a ponta. Para fazer os detalhes menores da nossa laranja, a gente vai usar agora o filete. Vou um pouquinho na misturinha para hidratar meu pincel, vou pegar o branco e com o branco eu vou fazer umas puxadinhas aqui, ó. Aí a gente já simula os gominhos, as divisões. Se eu quiser, eu posso deixar um pouquinho mais forte a separação desse centro da laranja, com um pouquinho de vinho. E para finalizar a nossa laranja, voltamos com um pincel menor, que é o pincel 6, e a gente vai fazer algumas batidinhas. Então, eu venho aqui com sépia, tinta só na pontinha do pincel, e a gente vai fazer umas batidinhas assim, ó. Pega um pouquinho de amarelo, bate junto, porque não é para ficar totalmente sépia, não é para ficar escuro, muito escuro, ó. Sempre na pontinha, para fazer aquela casca mais grossa da laranja. Deixa eu chegar um pouquinho desse vermelho para cá, para não ficar tão separado assim. Batidinhas.
e do outro lado eu faço as batidinhas de branco. Para essa laranja aqui, o processo vai ser o mesmo que nós fizemos nessa aqui. Bom, para finalizar, depois do trabalho todo pronto, também vai no kit o termocolante e algumas faixinhas de tricoline. Aqui a gente já tem recortado, porque eu cortei para fazer aquela peça modelo que vocês já viram. E como que a gente faz com o termocolante? A gente pega o tecido, corta o pedaço que a gente quer. O termocolante vem numa folha bem maior, mas a gente coloca ao lado do termocolante, tá? Então vai ficar assim, ó, ao lado do termocolante com o avesso do tecido. Passou, fixou o termocolante aqui, pega uma tesourinha, corta o desenho que você quer, tá? Ó, o termocolante tá aqui atrás, certo? Aí a gente vai cortar em volta do desenho que a gente quer e aí é só posicionar onde a gente deseja. De novo, põe uma folhinha em cima, pode ser papel manteiga ou papel sulfite, passa e fixa bem o nosso termocolante na pintura. Então você pode fixar depois de ter terminado todo o trabalho, tá? Quando a gente está começando na técnica real ou semi-realista, quando você começa a pintar, parece que não vai sair nada não. Mas tenha paciência, vai fazendo com calma, conforme a gente vai trabalhando, terminando o trabalho e fazendo cada detalhe, é que a peça vai ficando mais bonita e mais parecida com uma foto. Se você tiver qualquer dúvida, uma dica que eu dou é, tira uma foto do seu celular mesmo, aproxima e vê como está ficando. E olha também a sua pintura de um pouco mais distante, porque de perto você acaba vendo alguns detalhes, agora distante é que dá mais aquela impressão de realismo. Essa foi a nossa primeira dica, agora vamos para a próxima. A nossa próxima dica agora é para pintar tecidos coloridos. Muita gente tem dúvida de como começar a pintar tecido colorido. A dica que eu dou é a seguinte, tente encontrar elementos que combinem com o tecido, com a cor do tecido que você vai pintar. Então, por exemplo, aqui nós vamos pintar uvas, que tem elementos na cor vermelha, que é a cor do nosso tecido, e vamos pintar também maçã, que é vermelha, tá? Nesse caso, nós escolhemos a maçã vermelha. Então, o ideal é que você sempre escolha, principalmente quando você está começando com tecido colorido, cores, né, elementos que combinem com a cor do seu tecido, ok? Bom, aqui, como eu já disse, eu vou ensinar então a maçã e as uvas. Vamos começar pela maçã. O que eu fiz aqui para adiantar nosso trabalho? Com um pincel chato, número 10, eu preenchi de amarelo aqui, onde vai ter um pouquinho mais de incidência de luz, e o centro da nossa maçã, onde vai sair o cabinho dela. Por que eu preenchi adiantado? Porque como é tecido vermelho, então a tinta demora um pouquinho mais para pegar, por isso que é ideal que a gente adiante esse preenchimento. E agora, antes de fazer a uva, eu vou dar mais uma demão. Então, eu dei 2 demãos de amarelo. Dei a primeira e agora eu vou dar a segunda. E enquanto seca, a gente vai fazendo as uvas. Pincel chato. Ó, vamos seguir o movimento. Lembra da última dica que eu dei, ó, de sempre seguir o movimento do risco? Então, a gente vai seguir o movimento do risco e vai fazer o preenchimento de amarelo. A mesma coisa aqui. Nesse caso, vejam que o risco parece meio fraquinho, porque eu tive que riscar com carbono amarelo, que também vai no nosso kit. Mas por que é ideal o carbono amarelo para tecidos mais escuros? Porque o preto aqui, ou o azul, ou o próprio vermelho, não funcionaria legal. Então é interessante a gente ter carbonos mais claros para tecidos escuros. Então por isso que o nosso risco está mais clarinho no vídeo, mas dá para a gente enxergar direitinho cada pontinho dele. Agora eu vou pegar um pincel menor, que é o pincel 6, continua com um pincel chato, só que agora o número 6. E a gente vai lidar com as cores da uva. Vou começar aqui com a cor uva, né? E vou começar com um pouquinho de nada do nosso azul petróleo. O que a gente vai fazer aqui? Eu já deixei uma adiantada, porque para fazer a finalização dela eu preciso de uma adiantada. Então eu vou fazer essa maior aqui, ó, que fica bem mais fácil para a gente visualizar juntos. Aqui eu vou usar um pouquinho do azul petróleo e o uva juntos no pincel. Deixa eu tirar da parte que nós pintamos. Pouquinho só no pincel. E aí, a gente vai brincar com as cores. Quando eu digo isso, é o seguinte, vou fazer um contorno. Feito o contorno, eu vou puxar para dentro, ó, com movimentos circulares para vários sentidos. Então, eu posso ir para um lado e posso ir para o outro. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, ó. Mas não é para eu preencher a extensão inteira da nossa uva. É para eu fazer um borrão mesmo. Fiz isso, vamos fazer mais uma só para fixar bem na nossa cabeça? Vou fazer nessa aqui, ó. Então, eu vou pegar o uva
e o azul petróleo juntos no pincel. Vou colocar aqui onde tem um pouquinho de sombra. E aí, eu vou puxar para dentro da uva com movimentos circulares aleatórios. Então, é para todas as direções que eu puder. Mas não vou preencher a uva inteira. Ok? Vou lavar meu pincel. Esperaria secar, mas como essa já está seca, a gente vai fazer ela. Vou pegar um pouquinho de azul cristal. E vou pegar também aqui o meu vermelho escarlate. Não é só porque o tecido é vermelho que a gente não vai usar a cor vermelha. E agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar o azul cristal um pouquinho só na ponta do pincel e vou preencher a parte onde eu não coloquei tinta, que a gente chama de contraluz, ó, aqui. Por que contraluz? Porque essa parte vai me ajudar a separar uma uva da outra. E aí eu puxo da mesma forma que eu fiz com a outra mistura, eu vou puxar para dentro, ó, com movimentos aleatórios circulares. Certo? Vou lavar o pincel porque eu vou lidar com a cor vermelha. E agora com o vermelho, eu vou preencher o outro pedacinho dela, ó. Posso deixar entrar mais uma cor na outra para não ficar uma marca. Aí, fazendo movimentos circulares com direções diferentes, a gente consegue dar o toque aveludado que a uva precisa. Então, eu vou pegar um pouquinho de nada de azul aqui, tirar o excesso e vou entrar um pouquinho só no vermelho, só para dar aquele toque aveludado que a nossa uva tem. Depois de feito isso, a gente vai pegar um pouquinho de nada de branco. Na pontinha do pincel, pode usar o mesmo pincel, a gente vai fazer um pontinho de luz. Tira o excesso no paninho, dá uma batidinha em volta assim, ó, para não ficar tão só num ponto. E depois eu venho com o branco de novo e faço um pontinho menor de luz. Então, eu faria esse mesmo processo em todas as uvas. Depois de tudo seco, eu posso pegar um pouquinho do meu azul petróleo e vir aqui, ó, reforçando a sombra. Para reforçar ainda mais a separação de uma bolinha para outra. Mas esse ponto eu peço que vocês façam depois de tudo feito, de tudo sequinho, tá? Porque assim a gente consegue ver bem que essa está embaixo dessa. Agora nós vamos voltar para a nossa maçã. Uma outra dica muito importante quando se pinta tecidos coloridos é a seguinte: evitem usar a nossa misturinha, aquela que a gente usou na primeira dica. Por quê? Porque no tecido colorido, ele tende a puxar mais a tinta. Então, se você usa a misturinha que dilui a tinta, então quanto mais tinta você colocar com a misturinha, vai parecer que você coloca e nunca chega no ponto. Então, tentem usar a misturinha, tentem evitar o uso da misturinha no tecido colorido escuro, tá bom? Bom, para nossa maçã é o seguinte, repetindo, não é só porque o tecido é vermelho que a gente vai evitar de usar o vermelho. Vou usar aqui o mesmo pincel que nós estávamos usando na uva, que é aquele pincel chato. Vou colocar um pouquinho de vinho no pincel. E aí a gente vai fazer um pouco da sombra aqui em volta. Aqui também. E aí eu vou fazer o seguinte, depois de fazer esse detalhe, eu vou puxar para cima, ó. Eu vou usar, ao invés da largura do pincel, eu vou usar ele mais na vertical, ó. Ao invés de usar na horizontal, eu vou usar na vertical. E a gente vai puxando com as paradinhas no ar, sempre levantando o seu pincel. Agora eu vou entrar com o vermelho, porque a minha maçã não é vinho. A minha maçã tem detalhes mais escuros, mas ela tem detalhes vermelhos. Quando a gente for preenchendo, ó, sempre vai entrando dentro do amarelo que a gente já colocou, sem tampar completamente o nosso tom amarelo. O intuito não é tampar o amarelo, é preencher a maçã. Sempre seguindo o movimento da maçã, que o risco deu para a maçã. O que isso significa, seguir o movimento? Vamos lá, ó. Aqui eu estou puxando mais para cima, reto. Quando chega aqui, eu puxo, ó, curvado, seguindo essa curva. Quando eu chego do outro lado, eu puxo curvado, imaginando que aqui tem uma curva também na maçã de trás, ok? Aqui eu vou colocar um pouco de vinho para separar uma maçã da outra. Como que a gente faz aqui nessa parte, que é o que o pessoal tem mais dúvida? Ó, a gente vai chegar daqui e vai entrando no amarelo, ó, trazendo as cores e seguindo o nosso risco. Quando chegar aqui no meio, o meu risco
a minha pincelada vai ser reta, ó. Aí quando chegar na lateral de novo, ela volta a ser curvada. E assim ela vai entrando no amarelo. Tentem preencher toda a trama do tecido, mas quando chegar na parte vermelha, não fica com aquela preocupação de não ter preenchido algum lugar ou outro. Como o nosso tecido é vermelho, o detalhe do preenchimento não vai ficar ruim. Por que a gente indica para sempre preencher toda a trama do tecido quando o tecido é de outra cor? Como, por exemplo, o branco. A gente vai pintar uma maçã vermelha. No branco, se aparecer o tecido dentro da maçã vermelha, se aparecer a parte branca dentro da maçã vermelha, vai ficar estranho. Mas aqui já é diferente. Se aparecer a parte vermelha do tecido na maçã vermelha, não vai dar tanta dor de cabeça. Na verdade, vai ficar até bonito. Então, por isso que a gente indica, quando for começar com tecido colorido, sempre pintar alguma coisa que tenha a ver, alguma cor que tenha a ver com o próprio tecido. Aqui é o seguinte, vou usar o filete, certo? Que é o nosso pincelzinho de contorno, e eu quero puxar uns detalhezinhos aqui, ó, com o amarelo. Para evidenciar ainda mais essa parte que a nossa maçã tem, né? Que vai sair o cabinho da nossa maçã, ó. Se eu quiser, posso fazer a mesma coisa com o amarelo daqui, bem pouquinho. E aí, a gente também pode usar o filete para fazer alguns detalhes, como por exemplo, eu posso puxar uns risquinhos daqui, para aparecer mais ainda os risquinhos da maçã. Aqui também, ó, vindo de cima, vindo de baixo. É aquela maçã argentina que é bem vermelhinha. E enquanto essa nossa maçã aqui seca, para que a gente possa fazer outros detalhes nela, é o seguinte, aqui parece que ficou tudo a mesma coisa, porque a gente usou o vinho. Vou até reforçar um pouquinho do vinho aqui na nossa maçã de cima, para fazer a sombra de uma maçã em cima da outra, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer a nossa contraluz. O que é a contraluz? Toda vez que eu quero separar um elemento de outro, eu coloco um tonzinho mais claro. Quando eu vou fazer com itens vermelhos, eu gosto de fazer esse tonzinho mais claro com um pouco de lilás. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vai misturar branco. Ao misturar, sempre pega o branco primeiro, tá? Pra gente não sujar o branco. E aí, eu vou colocar quase nada do uva. E ele ficou lilás. Vou tirar o excesso do pincel no paninho. Vou pegar um pouquinho de tinta só na metade do pincel, numa metade só. Vou vir aqui na uva de cima, ó, e dar uma leve separada entre uma e outra. Não é muita tinta, é bem pouquinho de tinta. A gente vai separar um item do outro, ó. Então, aí eu consigo evidenciar ainda mais que uma tá embaixo da outra, uma tá em cima da outra. Vou tirar o excesso de novo, vamos voltar lá para nossa maçã. Vou pegar o branco e com o branco eu vou fazer a minha luz. Então, a minha luz vem aqui, ó, seguindo o sentido. Ainda tô usando o mesmo pincel, não mudei. Seguindo o sentido da minha maçã, ó. Então, eu vou fazer uma voltinha, uma curvinha aqui. E aqui eu posso evidenciar ainda mais, ó. Não alisa muito. O que é alisar? É espalhar demais a tinta. Fiz a nossa luz. Agora eu vou pegar o sépia. E com o sépia e o amêndoa, nós vamos fazer o cabinho da maçã. Então, com o sépia eu vou fazer um tracinho, ó. Vou puxar, curvar um tracinho. E aqui na ponta eu vou deitar o filete, ó. O que eu posso fazer aqui do lado também? Como se fosse uma sombrinha desse cabinho, ó. Então, eu vou fazer com a sujeirinha do pincel uma sombrinha do cabinho, com o mesmo sépia. Venho com o filete e aí eu vou dar uma leve iluminada sem alisar demais. De novo, o que é alisar? É puxar demais a tinta, esfregar demais o pincel, não tem necessidade disso. Para que a gente possa fazer, então, os detalhes finais. Bom, nós fizemos um pouquinho de cada detalhe desse pano. Agora você complete todos os elementos e a gente vai para a próxima dica. Agora nós vamos para a nossa terceira dica. Nós vamos pintar um dos temas que tem no kit, que é esse aqui de cupcake.
Eu vou começar fazendo a parte de baixo, tá? A parte do chão do nosso tema. Então, eu vou usar o amarelo luz, tá? E eu vou usar aqui um pincel número 10, aquele pincel mais chato. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho da minha misturinha, lembrando que a misturinha é uma parte de incolor para uma de aquarela. Vou na misturinha e na tinta, e aí a gente vai circular o elemento e puxar para fora com movimentos retos na horizontal. Como nós faremos o fundo aqui, a parte de trás do cupcake? Igualzinho nós fizemos nos outros dois trabalhos. Agora nós vamos com o sépia outono. E com essa cor, dessa vez eu não preciso mais colocar a misturinha no pincel. Vou pegar só um pouquinho de tinta na pontinha do nosso pincel. Vou colocar aqui embaixo, ó, vou tirar o excesso dessa cor. E vou puxar também para fora, sem sumir com o amarelo. Porque o intuito aqui não é sumir com o amarelo, e sim fazer uma sombra mais forte. Eu vou puxando também com movimentos na horizontal. Então, eu vou fazer dessa forma em todo o desenho, tá? O que a gente chama de chão. Então, toda essa parte de chão é assim que nós faríamos. Agora, para que a gente possa adiantar um pouco o nosso trabalho, a gente preenche essa parte aqui da forminha do cupcake toda com vermelho escarlate. Só preencher, não tem segredo. Por que isso? Porque depois a gente vai fazer alguns detalhes com termocolante. Então, eu vou preencher com vermelho escarlate. Se eu quiser, posso usar um pouquinho da misturinha para ajudar a expandir melhor. Vou preencher aqui um pedaço. Comecem com esse preenchimento, porque é importante que esteja seco para que a gente possa fazer os demais detalhes, tá? Posso preencher com movimentos circulares, não tem problema. Para facilitar, até nessa hora, uma dica que eu dou é a gente usar o pituá, tá? Então, o pituá pode ajudar a gente a preencher mais a parte do centro, ó. E nas laterais, a gente usa aquele pincel chato que nós já estávamos utilizando. Nós já estávamos usando, né? Aí, para as laterais, eu venho com o pincel chato. Assim, eu não borro o risco, não corro o risco de borrar o risco. E um pouco aqui em cima para que a gente possa fazer detalhes depois. Forminha preenchida, nós vamos fazer a parte da massa, deixar secar a parte da forminha para depois fazer os detalhes. Para massa, nós vamos usar o amêndoa e o sépia outono e um pouquinho de nada do nosso vermelho escarlate. Agora eu vou usar um pincel chato, dessa vez o número 6. E a gente vai fazer o seguinte. Nessa parte um pouco mais clara, a gente vai preencher com um pouco de branco, desculpa, com um pouco de amêndoa, ó. Movimentos circulares, vou preencher com amêndoa. Perto da sombra, que seria perto da cobertura, vou colocar um pouquinho de sépia. Então, a gente vai deixar uma parte mais escura, que é onde tem menos incidência de luz, e uma parte mais clarinha. Vou pegar um pouco do meu branco. E agora, com a pontinha do mesmo pincel, ó, tinta só na pontinha dele, eu vou fazer uns pontinhos, umas batidinhas com o branco. Não é para ficar um branco muito forte, é para como se deixasse o amêndoa um pouquinho mais claro. E eu posso pegar um pouquinho de nada do meu vermelho, vou até tirar o excesso, e bater um pouquinho lá do lado do sépia, ó. Quanto mais batidinhas como essa a gente faz, mais característica de massa a gente deixa. Feita essa parte, agora nós vamos para o glacê.
Toda regra tem a sua exceção e na pintura não é diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu não indico que se use a misturinha direto no pano, mas tem algumas exceções, como no caso de fazer o glacê. Eu gosto de usar a misturinha porque deixa um toque um pouquinho mais suave. O que nós vamos fazer aqui? Pega a misturinha, passa em um dos lugares onde vai ser o glacê. Lembrando que a misturinha é uma parte de incolor para a mesma parte de aquarela. Aqui eu só vou abrir uma cor diferente, que é o uva. E a gente vai fazer o seguinte. Pega um pouquinho do vermelho, com um pincel de pezinho vou fazer alguns detalhes, ó. Sempre seguindo o risco, como a gente já falou nos outros trabalhos. A gente segue o risco, o desenho, né, o traçado que o risco faz, porque daí ajuda a gente a dar mais o efeito de realista. Um pouquinho de nada do uva. Vou lavar meu pincel e vou terminar de preencher com o branco. Pincel de pezinho, vou usar só a pontinha do pincel e vou terminar com o branco, ó. Sempre começando a preencher onde eu não coloquei tinta nenhuma, cor nenhuma, porque daí a tinta fica mais forte. O branco, no caso, vai ficar mais suave. Finaliza parando no ar, levantando o pincel. Vamos fazer mais um glacê, para que fique bem fixado na nossa cabeça? Vamos lá, então eu vou pegar a misturinha, colocar aqui na parte onde eu quero pintar. Vejam que eu não posso pôr a misturinha em tudo para depois sair pintando. Eu vou fazer pedaço por pedaço. Vou vir com um pouquinho de vermelho escarlate, ó. E vou vir com um pouquinho de nada do uva aqui em cima. Vou lavar o pincel porque eu vou lidar com a cor branca. E agora, com o branco, eu vou terminar de preencher. Sempre que o branco secar, é importante a gente reforçar um pouquinho ele, tá? Porque o branco, ele tende a sugar um pouquinho mais. O tecido suga a cor branca um pouquinho mais do que as outras. Então, às vezes pode ficar um pouquinho sumido. Então, é só a gente reforçar. Mas esperem secar para fazer esse reforço. Bom, esse processo que nós fizemos nessas duas partes, nessas duas voltinhas do glacê, vão ser feitas em todo o glacê, tá? Então, toda essa cobertura a gente vai fazer esse mesmo processo. Vamos agora para o morango. A forma que eu vou ensinar esse morango é a mesma forma que vocês vão aplicar nesse aqui. Então, da mesma forma que eu trabalho nesse, eu vou trabalhar nesse aqui. Vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com as cores vermelho escarlate, branco e o vinho. O que a gente vai fazer? Com o mesmo pincel, pode até mudar para o pincel número 10, que é o mesmo que nós estávamos fazendo a parte do chão, tá? Então, esse pincel número 10. A gente vai fazer o seguinte, vai pegar o branco e o vermelho juntos no pincel, mas sempre peguem o branco primeiro, porque se eu pegar o vermelho, eu posso sujar o branco e o branco não volta a ser o que era, tá? Então, eu vou colocar aqui onde eu tenho mais luz, onde vai luz depois, eu vou colocar essa misturinha para ficar um rosinha, ó. Movimentos circulares, vou preenchendo a trama do tecido. Vou colocar um pouquinho mais aqui embaixo também. Primeiro no branco, depois no vermelho, vou colocar um pouquinho aqui embaixo. Feito isso, agora eu vou escurecer um pouquinho com o vinho, ó. Movimentos circulares, escureço com o vinho. Alguns pontos dele. Não tem nada em cima desse morango, então isso é a própria sombra dele. É como se fosse algumas partes mais amassadinhas do próprio morango, que é bem frágil. Fiz isso, vou terminar de preencher com o vermelho escarlate. Movimentos circulares. Aqui eu não recomendo que você use o pituá, porque a área para pintar é pequena. E a gente não quer que as cores que a gente já colocou sumam. Então, movimentos circulares. Eu vou preenchendo a trama do tecido.
Colocar um pouquinho mais de vinho aqui. Prontinho. Agora a gente vai trabalhar com o filete, que é esse pincel aqui de contorno. Vamos trabalhar com o filete, com o vinho. A dica que eu dou é a seguinte: tomem cuidado com a quantidade de semente que vocês colocam no morango, porque depois, para finalizar, fica um pouco mais complicado, tá? Então tentem seguir essa dica. Vou fazer, não é pontinho, não é pinguinho, é na verdade como se fosse pesponto no morango. Então eu vou fazer algumas assim, ó. Outras eu posso dar uma viradinha. Mas eu vou fazer numa sequência. Claro que não é para ser uma sequência exata, porque o morango a gente está fazendo mais o estilo realista. Então, não pode ter uma sequência exata. Quanto menos padrão a gente deixa, características semelhantes, né? Porque todo morango tem pintinha, mas menos padrão, mais realista fica. Então, eu estou fazendo tracinhos. Em alguns morangos vocês podem fazer esses tracinhos menores, em outros pode fazer maior. Bom, então nós fizemos os pontinhos, né, as sementinhas. Vamos deixar secar para depois fazer a iluminação dessas sementes e a iluminação do morango. Qual é o ponto agora? Nós vamos fazer as folhinhas, tá? Vou fazer umas 2 folhinhas com vocês para ficar bem na cabeça. De novo entra aquela exceção que eu comentei, então a gente vai usar um pouquinho da misturinha na folha direto no tecido. Vou usar aqui o verde pistache e vou usar o verde musgo. Vamos lá. Com o pincel número 6, eu já sequei ele bem sequinho, deixei bem sequinho. Vou colocar um pouquinho da misturinha na folha. E com a pontinha desse pincel, a gente vai fazer o preenchimento. Então, eu vou preencher o centro com verde pistache. Vou pegar um pouquinho de nada de verde musgo só na pontinha do pincel, olha lá. E aí, a gente vai virar a ponta para fora e vai puxar para dentro com o verde musgo. Se tiver dificuldade de fazer essa parte, também dá para fazer com o filete, tá? A parte do verde mais escuro, dá para fazer com o filete. Com o filete, eu vou puxar o centro da folhinha, que é a coroa, né, é a sépala do morango. E vou dar uma leve iluminadinha com um pouquinho mais de pistache, ó, fazendo uns risquinhos assim, para dar uma textura para nossa folha. Vamos fazer mais uma juntas? Misturinha no pincel, vou pintar a folha, preencher a folha com a misturinha e preencher o centro dela com o verde pistache. Como eu falei, dá para fazer também com filete. Vou fazer com filete agora para vocês verem. Eu pego tinta na ponta do filete. Pode deixar gordinho mesmo, tá? Ou seja, bastante tinta. E aí eu vou puxando aqui pro centro, ó. Posso pegar mais verde pistache e iluminar um pouco o centro. Gente, não se preocupem com a pincelada, não é para alisar. O que isso significa? É para eu deixar o pincel correr mesmo. Então, não é para eu ficar esfregando o pincel não, tá? Não é para alisar a pintura, não é pintura porcelanizada. Então, todas as folhinhas do morango são da mesma forma. Enquanto todo esse processo seca, vamos fazer agora a margarida. Como que é feita a margarida? Eu vou fazer algumas pétalas juntas com você. A gente vai pegar o mesmo pincel número 6, não mudei de pincel, a gente vai colocar só um pouquinho na ponta, vai vir aqui perto do miolo e vai puxar um pouquinho de verde musgo. Sempre parando no ar. O que isso significa? Ó, levanta o pincel no final da pincelada. Pouquíssima tinta. Vou vir aqui com o branco. Agora eu posso pegar no pincel inteiro, não precisa ser só na ponta. Vou virar a parte com tinta para fora do meu risco, ó, e vou trazer para perto do verde. Mas quando eu chegar no meio, eu vou levantar o pincel, ó. Vamos fazer de novo? Coloquei aqui na ponta, certo? E agora eu vou levantar o meu pincel, ó. Ele já vai fazendo as divisões que eu preciso, de pétala por pétala. E se por um acaso eu achar que as divisões não são suficientes, vou com o filete. Aumento a divisão aqui do verde, ó.
E depois de tudo seco, eu reforço o nosso branco. Então, as pétalas, né, da nossa margarida são assim. O que eu quero explicar para vocês agora enquanto tudo seca? Como eu fiz o nosso barrado e os detalhes do cupcake. O barrado é bem simples. Aqui, como nós fizemos lá naquele do abacate, eu já passei nesse mesmo tecido que vai no kit, tá? Ó. Então, vem as faixas no kit. Aí eu cortei a faixa, cortei o mesmo tamanho do termocolante, fixei termocolante no tecido. E aí depois, para fazer a barra, eu só peguei uma tesourinha com ponta. Eu prefiro, gente, outra dica que eu dou é a seguinte, eu prefiro deixar esse papel protetor no tecido, tá? Não tirar para poder cortar, fica mais fácil. Por quê? Porque a gente vai cortar uns pedaços muito pequenos, umas áreas muito pequenas, como essas folhinhas aqui, tá vendo, ó? Então eu prefiro deixar o termocolante nele. Circulei tudo, cortei, ó, direitinho. Se quiser pode cortar um pouquinho para dentro do nosso desenho, tá? Porque daí não fica nenhuma parte para fora, não fica nada aparecendo. Circulei e tal, fixei aqui no meu pano, aqui embaixo no meu pano, e passei com ferro normalmente, seguindo as instruções que também vão no folder do kit. Aí, sobraram esses quadradinhos, e eu pensei, não vamos desperdiçar, certo? O que eu fiz com eles? Só cortei os quadradinhos no formato que eu queria, então podem ser com 3, pode ser retângulo, né? Ó, cortei os quadradinhos. Depois da parte vermelha da forma toda seca, eu peguei e coloquei os quadradinhos aqui, tirei o papel protetor, que tá com papelzinho protetor ainda, coloquei aqui e passei, tá? Passei, fixei os quadradinhos e depois eu fiz a pintura do acabamento. Então, o que acontece? Quando a gente fez isso, parece que é uma estampa que nós colocamos no tecido, quando na verdade são os termocolantes, tá? Então, eu só coloquei onde eu quis, nos lugares que eu quis. Então, por exemplo, eu posso fazer um de quininha assim, ó. Fica bem legal, porque daí dá a impressão realmente que a gente pensou na estampa como estampa, tá vendo? Posso fazer um de quininha. Coloquei, passei, esperei um pouquinho e já fiz a pintura. Bom, então agora imaginem que tá tudo colocado aqui, que tá tudo fixado. E a gente vai colocar, vai fazer o nosso acabamento. Como foi esse acabamento? Eu usei o vinho, tinta na metade do pincel, ainda estou usando aquele pincelzinho número 6, tá? Então, eu peguei tinta na metade do pincel, pincel de pezinho e fui fazendo os detalhes da dobra, ó, da forminha. Posso puxar um pouquinho, não precisa ser tão só retinho, só nele, eu posso puxar um pouco, ó. Alguns eu posso fazer de baixo para cima. Tá vendo? Vou lavar o pincel, porque de novo a gente vai lidar com branco. E agora com pouquíssimo branco no pincel, a gente vai fazer um pouco de iluminação, ó. Então vai ficar meio rosadinho, porque quase não tem branco nesse pincel. Posso tirar o excesso lá no godê ou no pratinho de vocês, ó. Para a forminha, gente, a gente repete esse mesmo movimento na forminha inteirinha depois de tudo pronto, tá? Bom, agora vamos voltar para o morango. Mesmo pincel número 6, não vou trocar. A gente vai pegar a tinta na pontinha do pincel e agora vem um detalhe importante. A gente tem que tomar bastante cuidado, eu não vou encostar, eu vou iluminar alguns pontos, principalmente aqui onde eu coloquei aquela mistura de vermelho com branco. E aqui, mas sem encostar nas sementes, ó, batidinhas e sem encostar na semente. Não precisa de muito, é só para dar um destaque maior nas sementes. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Mais uma vez. E pronto.
Era realmente só para dar um destaque maior para as nossas sementes, tá? O que a gente vai fazer? Volta com o filete. E para finalizar o morango, a gente vai fazer uns pontinhos brancos em cima desses vinhos, desses pontinhos vinhos, mas bem pequenininho, tá? Não precisa colocar em todos, mas fica bem interessante se a gente coloca na maioria. Claro que depois do trabalho todo pronto, a gente pode colocar um pouquinho de vinho aqui, separando o morango da forminha do cupcake, né? Porque eles são da mesma cor, ó, então a gente separa. Então eu vou colocar um pouquinho de vinho para separar. E aí a gente consegue, com essas dicas, terminar todo esse trabalho. Todas essas dicas que eu dei, você consegue reproduzir não só no pano amarelo, mas em qualquer outro pano. Você pode até incluir o morango naquele tecido vermelho lindo que também vai no kit. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, porque agora a gente vai para a próxima dica, que tem muito mais para vocês. Bom, agora para a nossa última dica, a gente vai lidar com um trabalho um pouquinho mais complicado, mas que somam todas as dicas que a gente aprendeu até agora. Então eu vou dar algumas pinceladas nas dicas que nós já aprendemos até agora, que vocês vão aplicar neste trabalho aqui também, e depois nós vamos trabalhar algumas coisas características dele. Bom, no fundo eu usei o amêndoa com movimentos circulares, assim como a gente aprendeu nos outros trabalhos, tá? Nas outras peças. Aqui no chão, movimentos retos, na horizontal eu misturei um pouquinho de amêndoa com o branco, para ficar um tonzinho mais areia. E depois eu peguei o cinza e fiz, né, a mistura de branco com preto, fiz o cinza e fiz então a sombra dos elementos. Assim como nós aprendemos em todas as outras peças. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar pelo nosso bule. O bule eu deixei ele bem escuro. Então eu usei o verde musgo, o sépia inverno, o azul cristal. E eu fui mesclando essas cores para a gente fazer as entonações que tem o bule, tá? Vou pegar aqui o pincel número 10 para preencher. Dessa vez, eu não quero preencher com o pituá, porque o pituá vai deixar o movimento mais arredondado e a gente quer deixar o movimento mais reto. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou marcar onde vai a luz. Posso usar um pouquinho da misturinha junto no pincel para me ajudar a espalhar. E vou marcar bem retinho aqui, ó, onde eu quero a minha luz. Se eu fosse fazer com vocês o trabalho também na tampa, eu colocaria um pouquinho de azul no mesmo lugar onde eu coloquei, ó, para seguir a luz no mesmo sentido. E aqui também tem um pouquinho. Feito isso, a gente vai pegar o verde musgo e colocar perto do azul, ó, preenchendo, sempre com movimentos retos. E posso colocar também um pouquinho do sépia inverno. Cuidado, porque eu não quero tampar o azul cristal que a gente colocou. Vou preenchendo bem a trama do tecido. Nesse caso, como eu falei, eu não oriento a gente a preencher com o pituá, porque eu quero que o movimento fique reto. Aqui eu vou lavar o pincel, porque eu preciso colocar um pouquinho mais do azul cristal. Então, eu vou pegar o azul cristal e vou colocar aqui. Se você não tiver problemas em encontrar o risco depois, pode passar por cima dessa parte aqui, ó, que liga a nossa alça ao nosso bule. Agora, se você tiver dificuldade para encontrar o risco depois, para fazer o risco mesmo não vendo, então não preencha, tá? Vou preencher só mais um pedaço, porque o que a gente gostaria de explicar, acredito que tenha sido bem explicado nesse pedacinho que a gente fez. E aí eu vou passar para a tampa para vocês entenderem a diferença do movimento na pincelada. Preenchi esse pedaço, agora eu vou fazer o seguinte. Na tampa, a nossa tampa, ela é mais arredondada. Então minha pincelada não vai ser reta, minha pincelada vai ser um pouco arredondada. O que a gente vai fazer aqui? Vou pegar o verde, vou colocar aqui em volta, ó. E agora eu vou preencher sem cobrir o azul cristal que a gente já colocou.
Venho com outro verde, que é o sépio inverno. Ele parece um verde mais escuro. Partes retas, a gente preenche com movimentos na vertical, reto. Partes mais arredondadas, a gente vai preenchendo seguindo o movimento. Então, reto e segue o movimento. O movimento do risco, tá? Toda vez que eu falo em seguir o movimento, é o movimento do risco. Então, aqui é uma parte reta, tá? Reto. Aqui já é uma parte curvada. Então, minha pincelada também vai ser curvada. Assim, você já consegue dar o efeito que você quer na pincelada. E como seria o preenchimento do bico? O preenchimento do bico, ó, seguiria o desenho do bico. Tá vendo? Então, eu ia preencher dessa forma aqui. Ok? E essa forma vai seguir movimentos na horizontal. Certo? Então, é só seguir. Para ter uma boa dica para vocês, quando estiver pintando realismo, semi-realismo, é exatamente essa. É seguir o desenho. Então, a sua pincelada vai seguir as linhas do desenho. Agora, a gente vai fazer um pedacinho da cesta. Eu vou fazer esse pedaço aqui, ó, pra gente, tá? Porque esse pedaço é o que não tem risco. Então, eu vou explicar pra vocês, porque a mesma forma que vocês aplicarem aqui, vão aplicar nessa parte toda que tem risco. Vamos lá. Vou preencher com cinza neblina e um pouquinho de sépia outono. Então, com o cinza neblina e o sépia outono, eu vou preencher. Tenta colocar o sépia outono mais perto da sombra. E o cinza neblina mais no centro. Então, eu vou colocar o sépia outono aqui, ó, perto das junções da cesta. E o cinza neblina terminando de preencher. Preenchi toda a parte, essa parte da cesta. Agora eu vou trocar de pincel, a gente vai usar o pincel número 6. Vou usar um pouquinho do amêndoa e vou abrir o preto, que a nossa cesta ela é bem escura. E a gente vai fazer o seguinte, com o amêndoa, só na metade do pincel, ó, só na metade do pincel, outra metade não tem tinta, a gente vai fazer alguns traçados livremente para fazer o traçado da cesta, ó. É como se fosse umas vírgulas, tá? Eu prefiro fazer com o fundo ainda molhado, que eu acho que a tinta corre melhor e fica mais fácil da gente conseguir dar o efeito que a gente quer. Depois, eu vou pegar o filete. Eu vou pegar o filete, que é aquele nosso pincelzinho de contorno. E com o preto, eu vou fazer em volta dessa parte aqui, ó. Para dar profundidade para o nosso traçado da cesta, ó. E com o branco, eu vou dar de lá pra cá algumas pinceladas em alguns traçados, não em todos. É importante também que a gente consiga definir, aqui eu posso colocar um pouquinho, pegar o preto, ó, e dar uma leve puxadinha pro traçadinho, porque daí ele vai dando sombra pro traçado também, não só profundidade, ó. É importante eu deixar bem separado essa parte aqui, né, da cesta, do meio da cesta, para os traçados de cima, que é do bocal da cesta, da boca da cesta. E aí a gente consegue dar profundidade se eu puxar um pouquinho esse preto. Tá vendo a diferença? Olha a diferença desses aqui que eu não puxei para esses aqui que já estão puxados. Tá? Então, eu consigo dar o traçado da cesta nessa pincelada final. Bom, então a cesta toda vocês fariam dessa mesma forma. Por que eu quis mostrar esse pedaço? Porque esse pedaço não tem risco e aí às vezes a gente fica com dúvida. Mas esse aqui que tem risco, é só você seguir o risco, um que está em cima do outro e entre eles colocar a cor preta e puxar um pouquinho entre eles, né, para dar esse volume na cesta. Então, o processo é o mesmo. Vamos fazer agora uma banana. Na banana é o seguinte, a gente vai usar o amarelo luz para preencher e uma misturinha desse próprio amarelo
com um pouquinho de nada do sépia outono. Bom, agora a gente vai usar o pincel número 10, que fica mais fácil para a gente preencher a trama do tecido. Vamos fazer essa banana maior aqui para ficar mais fácil também para que vocês possam visualizar. Aqui eu vou separar um pouquinho as tintas, vamos fazer a misturinha que eu comentei. E a gente vai chegar num tom mais mostarda, então eu vou pôr um pouquinho de amarelo e um pouquinho do meu sépia. Vou reservar essa misturinha e vou lavar de novo o pincel. O que eu vou fazer agora? Todo lugar onde tem essas marquinhas, eu vou colocar um pouquinho dessa misturinha, ó. Posso puxar também, tá? Pincel sempre de pezinho. Coloco um pouquinho da misturinha. E eu vou passar a preencher o restante com o meu amarelo puro. Não preciso lavar o pincel, não tem problema, ele ainda tá com a misturinha. Olha, seguindo sempre o desenho, né? Então, a minha pincelada segue o contorno das linhas. Vou lidar agora com um pincel menor, esse aqui é o pincel número 6. Nós vamos lidar com só um pouquinho de tinta, bem pouquinho mesmo, com o fundo ainda úmido. Eu vou fazer algumas marcações, ó, com verde. Eu quero o fundo ainda úmido, porque esse verde é para ficar muito mais claro do que a tonalidade dele própria. Então, ele vai misturar com o amarelo e vai ficar mais clarinho. Aqui tem um pouquinho também. Só a sujeirinha do pincel. Tirar o excesso. Se pegou muita tinta, é só tirar um pouco do excesso. Vou colocar um pouquinho aqui também. E deixar um pouquinho mais forte. E com sépia outono puro, eu vou fazer as manchinhas que a nossa banana tem. Então, eu vou colocar uma manchinha aqui, ó, com o mesmo pincel ainda. Posso colocar uma aqui, ó. Não lota ela de manchinha, porque essas nossas bananas aqui, elas não estão tão maduras, né? Vou lavar o pincel de novo. Vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer uma leve iluminaçãozinha aqui, ó. Na verdade, o que vai acontecer? Ele vai ficar um amarelo mais clarinho, porque ainda tá molhado. E é exatamente isso que eu quero. A superfície da banana, da casca da banana, não é reluzente, tá? Então, o que isso significa? Ela não brilha quando bate luz e sombra, né? Ela não faz nenhuma marca muito forte de sombra e nem brilha. Então, é para ficar mais clarinho mesmo, só alguns pontos, ó. Vou pegar agora o filete, nosso pincelzinho de contorno. E com o preto, vou fazer algumas marcações também. Então, a gente vai aproveitar o preto para fazer essas separações aqui mais fortes. E com aquela misturinha que nós fizemos, eu vou fazer umas manchinhas mais clarinhas, ó. Para essa partezinha da banana, eu usei apenas o preto, com pinceladas grosseiras mesmo. O que isso significa? Não tem uma direção muito certa, porque é para ficar texturizado. Com um pouquinho de nada de branco, eu dei uma leve iluminadinha. Para todas as bananas, o processo é o mesmo. Secou, coloca um pouquinho de nada de sombra do nosso lado esquerdo do desenho, tá? Com o sépia outono. Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas sombras e luz no próprio bule. O que a gente vai fazer? Vamos lidar aqui com o pincel número 6, que é aquele que a gente estava fazendo os detalhes finais da banana. Para sombra, a gente vai pegar um pouquinho de preto na metade do pincel, só na metade, na outra metade não tem tinta. Vai virar a parte com tinta para onde eu quero a sombra, ó, e vou fazer uma sombra bem marcada. O que é uma sombra marcada? Vamos relembrar, que nós já falamos nas outras peças. É não espalhar demais, ó, é deixar bem marcadinha mesmo. A mesma coisa nós vamos fazer com a luz. Eu vou lavar muito bem o pincel, porque eu vou lidar com o branco. O mesmo pincel que nós estávamos usando agora. Vou pegar o branco e vou fazer a luz marcada, ó. Passei, não esfumacei, não espalhei demais e posso fazer outros pontos de luz. Certo? Então, assim, terminem de preencher o bule da mesma forma que eu mostrei nesses pontinhos básicos
E aí, depois é só fazer a luz com o branco e a sombra com o preto, tá? Essa foi a nossa última aula do kit. Nós fizemos um total de 4 peças. Espero que vocês tenham gostado. Esses trabalhos que nós fizemos, com elementos diferentes, vocês conseguem replicar nas 7 peças que vão no kit. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima.